Bíblia, se você a trouxe, no Evangelho de João, capítulo de número 15. Evangelho de João, capítulo de número 15. Mateus, Marcos, Lucas, João. É o quarto evangelho que eu e você vamos discorrer numa leitura aí de um texto que você já conhece. Gostaria que você mantivesse sua Bíblia aberta aí, ou ela ligada, se ela for eletrônica, para que a gente possa fazer uma leitura. E eu quero fazer uma interrupção hoje na sequência da série de mensagens que nós estamos vivendo aqui aos domingos. Eu não entendi ainda porque que Deus me pediu para compartilhar essa palavra. Então, como eu não tenho que entender nada, eu tenho que obedecer. Eu estou obedecendo o Senhor nesse domingo e falando desse tema. Então, aquela série que nós estamos tratando, Encontros que Transformam, hoje nós iríamos falar do encontro de Paulo a caminho de Damasco. Mas essa semana toda eu fui consumido pelo Espírito Santo acerca desse tema aqui, acerca de poda, acerca do nosso entendimento de que a vida cristã não é uma vida de oba-oba, é uma vida de a cada dia sermos aperfeiçoados. Poda não é desprezo, poda não é porque Deus não nos ama, pelo contrário, porque nos ama, Deus nos poda. E existem alguns momentos da nossa vida que o Senhor tem que fazer assim, e é o que nós vamos aprender nesse texto hoje. Queria que você trouxesse o seu coração para esse momento agora, e você receba essa instrução. Se é com você, se essa palavra está sendo pregada por sua causa, que você de fato pegue essa palavra, que você viva essa palavra, e você possa permitir o Senhor executar os seus preceitos sobre você. Eu não sei se você já fez essa oração, mas aquela oração que você diz assim: Deus, eis-me aqui, usa-me. Quando você faz essa oração, você dando direito legal para o Senhor fazer de você e com você o que Ele desejar. E muitas vezes nós aprendemos a colocar condições, nós começamos a colocar cláusulas para Deus. E a poda nos ensina que é um ciclo de uma estação nova. Toda poda está anunciando uma colheita futura. Você pode dizer isso para o teu irmão? Toda poda anuncia uma colheita futura. Quando você passa aqui na frente da igreja, é tão bonito ver, nós temos 55 arvorezinhas que contornam nossa igreja. E muitas pessoas já falaram para mim: poxa vida, pastor, que bonitinha, elas estão robustinhas, elas estão sempre redondinhas, sempre lindinha. Mas todos os meses, nós temos um jardineiro que passa aqui. Essa semana, ele deve passar aqui para fazer a poda dela, para deixar ela nutrida, para deixar ela pronta, para deixar ela ajustadinha. E é claro que quando ela foi podada, certamente doeu nela. É claro que quando aquela tesoura dele pegou sobre aquela árvore, gerou dor nessa árvore. Mas era para o mal dela? É porque ele não gosta dela, ou nós não gostamos de ver a beleza da árvorezinha? Não, não, não. Só estamos preparando a árvore para uma beleza maior. Assim é Deus em mim, é Deus em você, é Deus em nós. Ele vai lapidando-nos. Para quê? Para que eu e você sejamos imagem e semelhança do Senhor. O texto de João 15, a partir do versículo 1, diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai, ele é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiser e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Olha para o teu irmão e diga isso para ele: você foi chamado para dar muito fruto. E assim vocês serão os meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Você pode dizer amém?
Espírito Santo, fale conosco agora, instrua-nos, libera sobre nós, não o que nós queremos e gostamos, mas aquilo que precisamos. Encontre aqui, Senhor, um coração quebrantado, pronto, como um solo, que está disponível e desejoso em receber as sementes que o Senhor tem pela Tua palavra. Pai, no nome de Jesus, o Senhor mesmo levante muralhas de proteção à volta desse lugar, e que nada nos oube nem nos distraia agora, Senhor. Nenhuma distração seja motivo, Senhor, de roubo sobre as nossas vidas, mas que a Tua graça seja abundante sobre nós, em nome de Jesus, amém. Você pode dar um aplauso bem bonito para Jesus hoje? Quando você vai na leitura do versículo 2, diz que todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Eu fui buscar a tradução original desse texto, e no original não diz corta, diz poda, porque aquele que está no Senhor, o Senhor não vai cortar para lançá-lo fora, até porque poda não está falando de descarte, está falando de aperfeiçoamento. Deus não quer descartar ninguém, pelo contrário, o desejo de Deus é que ninguém se perca. Por isso que Deus tem falado conosco constantemente. Para quê? Para que nós estejamos com os olhos fitados nele, caminhando a jornada com ele, para ele, para que os propósitos dele se estabeleçam sobre nós. Então hoje eu preciso que você entenda que as podas que Deus realiza em nós, ela tem ciclos. Por quê? Deus faz para que nós demos fruto, para que nós demos mais fruto e para que nós demos muito fruto. Repete comigo: para dar fruto, muito fruto e muito mais fruto. Então o desejo de Deus é que eu e você não seja um ramo infrutífero. Por exemplo, no período de inverno que nós acabamos de sair dele agora, as plantas, as flores, as árvores, eles entram num período chamado período de hibernação. Eles não brotam, eles não crescem, eles ficam paralisados. É um tempo de descanso para a planta. Quando você passar pela porta para ir embora, você vai ver na mesa da ceia, da recepção ali da igreja, um vaso de flores. Não é uma flor natural, é uma flor artificial, modelada, tratada por nós com as nossas mãos. Quando o culto acabar, nós vamos desmontar aquele vaso e vamos guardar aqueles ramos. Diferente de um ramo natural que precisa ser cuidado, precisa ser cultivado, precisa ser podado para que ele continue com sua beleza. Nós, quando fomos alcançados por Jesus, aonde estávamos, no lamaçal do pecado, foi para que justamente nós fôssemos tratados por ele. A cada dia nós dessemos fruto, e frutos esses que permaneçam para a glória de Deus. Mas muitas vezes estamos nele, estamos na casa, estamos servindo o Senhor, participamos dos cultos, estamos aos domingos na igreja, estamos às quintas-feiras na igreja, porém nós não temos dado fruto. Então, como o Senhor não quer nos perder, o que ele vai fazer? Ele vai nos podar. Ele começa podando onde? No nosso orgulho. Ele começa a podar a nós aonde? No nosso caráter, porque está tentando roubar de mim, de você, a semelhança de Cristo. Então, como nós não estamos brotando, nós estamos em período de hibernação. Talvez você conheça várias pessoas que elas caminham com Jesus há algum tempo, porque não anos e porque não décadas, mas a vida dela não frutificou, ela não tem fruto, ela não tem testemunho, ela não tem nada para contar. As pessoas olham para ela, nada mais vê do que alguém que frequenta uma igreja, alguém que se diz que é crente. E não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para que a nossa vida gere um impacto na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Olha para o teu irmão e diga isso para ele: Deus te chamou para que a sua vida gere um impacto às pessoas ao seu redor. Lembra quando alguém era da vida louca como eu, da noitada? Tem alguém? Ou era só eu? Lembra? E quando você encontra os amigos de esquema, os amigos, você que era cheirador, quando você encontra um amigo que cheirava, aquele que bebia com você, aquele que ficava na mesa, aquele que fazia coisas erradas com você, quando você encontra ele, ele olha para você e fala o quê? Meu Deus, hein? Quem te viu e quem te vê? É por isso que Deus te chamou, para que a sua vida gere fruto, para transformar a vida das pessoas. Só que tem muita gente dentro da igreja que não está brotando, tem muita gente dentro da igreja que não está frutificando. Por quê? Porque tem gente, tem pessoas que estão próximas de você, mesmo sendo crentes, mas elas estão te oprimindo, te sufocando, você está distraído. A maior dificuldade da igreja desse tempo é romper a distração, romper com o comodismo. Pós-pandemia,
pandemia ficou pior ainda. Já estava difícil antes da pandemia, mas pós-pandemia ficou pior ainda. Por quê? Porque nós passamos a ser o povo do clique, o povo da chamada. Nós chamamos tudo no clique, ao passar o dedo numa tela. Nós chamamos a comida, nós chamamos um carro, nós chamamos tudo a gente se resolve num clique. Então nós começamos a ficar cada vez mais distraídos, diminuímos a nossa paixão por oração, diminuímos a nossa paixão por estar na casa do Pai. Ei, irmão, como pastor, eu nunca tinha vivido isso, como essa geração nunca também tinha vivido. 8 meses sem culto físico, somente culto online. As pessoas não podiam ir à igreja. Quando liberou fracionado, nós dividimos os assentos, nós fizemos marcação nas fileiras, separamos os bancos, fizemos uma lista e nós começamos a fazer 5 cultos no domingo, para que as pessoas pudessem ir. Meu Deus, era uma briga, crente beiçudo, crente emburrado, porque ele não tinha conseguido lista. Meu Deus, preciso ir na igreja. Passou a pandemia, esse crente para vir num culto de ceia é uma luta para tê-lo aqui. A paixão, por causa do desespero, passou. Então existem alguns momentos da nossa vida que Deus bota, que Deus corta, Deus trata na nossa autossuficiência, Deus trata no nosso orgulho, Deus trata na nossa impulsividade, Deus vai tratando em lugares em que nós muitas vezes tentamos esconder. Diante dos irmãos que estão aqui, todos nós somos santos. Aproveita, elogie o irmão do seu lado, diga para ele: você é um santo de Deus. Fala para ele: eu vejo Jesus em você. Olha que roupa de crente que ele está vestindo. Eu também, eu estou pastorzão hoje, mas a verdade, irmão, nós só vamos saber quem nós somos verdadeiramente diante do Senhor quando estamos só. Existem muitas pessoas que tentaram esconder as suas vidas, mas hoje a tesoura da poda vai passar aqui, e se for preciso vai te pegar. Fala para o teu irmão: a tesoura da poda vai passar aqui hoje. Faz assim com o dedinho para o irmão, ó. Mas eu acho que a gente podia melhorar. Quando eu fizer assim, ministro, você vai coloca, você tem um som para mim aí de tesoura cortando. Ministro, vamos ensaiar para depois a gente fazer com a igreja, tá bom? Não, ficou muito fraquinho. 1, 2, 3. Não, está muito baixo. Tem que ser mais pressão esse barulho para mim. Você viu que nós temos que ter barulho de faca aqui agora. Vê se você consegue. Aê, agora eu gostei. Vamos ensaiar de novo, vai. Essa é a única igreja que se aprende e se diverte, meu irmão. Aqui é um espetáculo. Levanta sua mão, vou contar até 3, você vai abaixar e a faca vai entrar. 1, 2, 3, só para ensaiar. Vamos lá, 1, 2, 3. Fala pro irmão: a faca vai passar em você hoje, irmão. E deixa eu te contar, existem momentos que você não está entendendo. Deus, eu sou dizimista. Deus, eu sou ofertante. Mas o que está acontecendo? Deus está tirando gente de perto de você. Deus está tirando pessoas de proximidade de você, justamente porque essas pessoas estão impedindo você de dar fruto que o Senhor espera de você. E por favor, a partir de hoje, pare de orar por pessoas que Deus tirou de perto de você. Você está orando por gente que Deus tirou, gente que Deus sacou de perto de você, justamente porque estava impedindo o seu crescimento. Talvez para você está doendo no ego, que foi um namoro, talvez foi um noivado, talvez foi um amigo muito próximo, ou alguém que frequentava a sua casa. Deus teve que tirar de lá, porque estava impedindo você de florescer e de frutificar. Então a faca teve que chegar lá e vai doer. Já aconteceu comigo. Deus colocou gente perto de mim, gente que eu gostava demais, mas Deus teve que sacar. Por quê, irmão? Porque estava impedindo que outras coisas pudessem florescer, outras coisas pudessem crescer. E Deus não vai tirar quem você está pedindo para tirar, porque tem algumas pessoas perto de você que você ora de vez em quando: ai Deus, tira essa coisa aqui. Mas essas coisas Deus não tira, porque isso está nos tratando, está nos moldando. Deus vai tirar gente que a gente gosta, gente que na verdade a gente tem prazer em estar com elas. Mas isso é o que?
Deus podando, Deus aperfeiçoando, Deus lapidando você. Se Deus fechou uma porta, se Deus permitiu que você saísse de um trabalho, talvez Ele está podando você, para dizer para você está andando muito na sua força, você está andando muito no seu ego, muito no seu orgulho. Deixa que eu seja verdadeiramente o seu Senhor, e eu molde você, eu prepare você. A Bíblia diz: bem sei eu os pensamentos que tenho acerca de você. Olha que palavra linda. Se Ele sabe os pensamentos que Ele tem acerca de mim, acerca de você, deixa Ele mover a sua vida do jeito que Ele quer. E eu tenho que te dizer uma coisa: quanto mais você resiste, mais poda você passa. Quanto mais você resiste, ô ministro, eu vou quebrar a padaria lá, hein? Quanto mais a gente resiste, mais Deus vai sangrando. E vou te contar mais, irmão: ser podado dói. Ser podado não é gostoso, irmão. Ser podado parece que machuca. Quando você, por exemplo, chama o jardineiro para podar as 38 arvorezinhas que tem na sua calçada, olha o tamanho da sua casa. Uma fica redondinha, outra fica quadradinha. É tão bonito ver ele metendo a tesoura ali, mas deve ter doído muito nela. Dói em você também. Mas o Senhor está fazendo isso justamente porque Ele quer te aperfeiçoar para lugares excelentes e extraordinários. Deus não nos fez para a mesmice. Deus não nos chamou de instrumento de decoração. O Senhor não chamou você para ser frequentador de culto apenas. Deus chamou você para que você seja um instrumento de bênção na vida de alguém. Você vai destravar a vida de alguém. Há uma unção que você carrega, mas enquanto você não é despertado para isso, a poda vem. O Senhor lapida, o Senhor molda, o Senhor trabalha. Amados, num período lá atrás, nossa igreja ficou 2 anos sem ter ministro de louvor. 2 anos, eu enfiei na cabeça: não, porque nós vamos ter um ministério de louvor maravilhoso, nós vamos ter um ônibus para a gente sair por aí, para cantar, para ministrar louvores. Deus olhou e disse: olha o ego dele, olha o orgulho dele, está começando agora, já está achando o quê? Vou então podar o Paulo, vou podar o ministério, vou dar para o Paulo agora um notebook debaixo do braço. Vamos ver se o Paulo vai ter coragem de se permanecer firme e fiel comigo. Vamos ver se o Paulo não vai pegar o ferrinho e fechar a porta da igreja porque não tem músico agora. 2 anos, colocava um notebook debaixo do braço, vinha para o altar, ligava ele aqui num cabinho e chamava os irmãos para adoração, e aí nós entregávamos o Senhor o nosso culto, toda quinta, todo domingo. 2 anos assim, o Senhor foi podando, para quê? Para que hoje a gente pudesse ter frutos extraordinários. Doeu, como doeu, vontade de pegar o ferrinho e baixar a porta, não deu vontade? Deu, mas eu sabia que Deus estava nos podando, nos aperfeiçoando. Querido, a poda dói, mas quando o fruto chega, meu Deus, é extraordinário. Deus está te chamando hoje para você produzir em nome de Jesus. Toca no teu irmão e diga isso para ele: o Senhor te chama hoje para produzir. Eu não consigo sair daqui, eu preciso orar especificamente por você. Deixa aí quem foi. O que você falou, pastor? Deixa ir quem foi. Para de orar por quem foi. Para de orar para Deus trazer de volta quem Ele tirou. Não queira colocar a mão aonde Deus agiu. Não queira intrometer-se aonde Deus está executando. Deus está fazendo o melhor justamente para que você produza, para que você seja maior, para que você seja melhor, em nome de Jesus. E o texto diz que depois Ele corta para que a gente dê fruto. Depois, mais fruto. Existe uma outra área que Deus nos toca. Olha para o teu irmão e diga: Deus toca na área da prioridade. É quando a gente inverte as prioridades. É quando a gente começa a ficar um pouco distraídos com as coisas do Senhor, e a gente começa a ficar olhando muito para as coisas nossas. Então Deus começa a tocar em alguns momentos, então Ele vai podando a mim e você. Justamente para quê? Para que a gente possa ter o nosso coração novamente voltado para o propósito que Ele tem para nós. Ele toca. Em 2022, nós tínhamos inaugurado esse prédio aqui. Tínhamos saído do prédio do centro e vindo para cá. Fui fazer uma consulta de prevenção, um check-up. E aí, quando fazia essa consulta,
o médico disse assim para mim: Paulo, você já fez ultrassom abdominal? Eu falei: já fiz sim. Ele falou: vamos repetir. Você já fez um ultrassom da tireoide? Eu disse: nunca fiz. Ele falou assim: então vamos fazer, é muito importante fazer. E quando eu fui fazer o ultrassom, deitei na maca e começou a passar. O rapaz que estava fazendo o ultrassom olhou para mim e disse assim: você tem problema de tireoide? Eu disse: não. Eu sempre disse para os outros que todo gordinho, né, não consegue emagrecer porque tem um probleminha na tireoide. Ele disse: não, mas é porque eu estou vendo um nódulo aí. Eu disse: nossa, que coisa. Ele falou assim: deixa eu concluir o exame. À medida que ele foi terminando, ele falou assim: olha, você tem um nódulo na sua tireoide, e por causa do tamanho dela, é necessário que faça uma punção. E você sabe que a punção aqui em Jaú é feita somente no Hospital Amaral Carvalho. Quando ele disse isso, quando a gente escuta esse nome Amaral Carvalho, dá um pânico na gente. A gente já começa a pensar em morte, luto, sepultura. E aí eu acionei minha irmã que trabalha lá, falei assim: irmã, olha, eu preciso fazer uma punção. E ela disse: não, então vamos organizar isso, vamos fazer. Fiz a punção. Dia 20 de dezembro de 2022. Dia 27 de dezembro saiu o resultado. Minha irmã trabalha na área, acostumada a lidar com isso, passou a mão no telefone, me ligou e disse assim: irmão, já saiu o resultado da sua punção. Eu disse: ô glória, só vitória. Ela disse: maligno. Quando ela disse isso, eu sentei. Por uma fração de minutos, ou de minutos, não, de segundos, eu me vi. Frederico Ozanam, 1500. Eu me vi no caixão. Não, você está dando risada porque não era você que estava nessa ligação. Não foi você que passou por isso, mas eu me vi no caixão. E mais do que me ver no caixão, eu vi a Márcia entrando no casamento dos meus filhos com um outro. Eu falei: Senhor, eu não sei se eu fiquei mais possesso por causa da enfermidade, eu devia a Márcia entrando com um outro. Mas irmão, um negócio extraordinário, assim, muito louco, muito medonho. Essa palavra, ela é terrível. Entrei numa crise existencial com Deus em alguns minutos. Travei uma batalha com Deus. Deus, o Senhor me conhece. O Senhor sabe, Senhor, que a minha vida inteira ela é dedicada ao Senhor. O Senhor sabe que eu fiz as melhores escolhas. Eu abandonei tudo que eu tinha como apoio para viver um chamado que o Senhor tem para mim. E agora o Senhor me permite passar por isso. Eu não estava entendendo que era uma poda de Deus, justamente para que eu pudesse dar mais fruto. Às vezes a gente acha que uma enfermidade é um problema para nós. A gente acha que enfermidade é demônio. A gente acha que enfermidade é Satanás. O que mais tem nas igrejas hoje é gente dando glória a Deus para aquilo que o diabo está fazendo e repreendendo o que Deus está fazendo. Por quê? Porque a Bíblia diz que o meu povo sofre e foi destruído porque ele falta conhecimento, não entende as coisas do Senhor e começa a murmurar por tratamento de Deus. Hoje eu posso orar, eu posso declarar palavras na vida de pessoas, porque Deus me fez viver lá, e aonde você vai, você tem autoridade para governar aquele lugar. Hoje eu posso orar por pessoas e dizer: ser curado, porque o Senhor me curou, restaurou, me livrou do laço da morte. Então isso foi o que? Para que eu dê mais fruto. Paulo, agora eu te podo para que você ganhe força e você alcance coisas maiores. Irmão, seria uma vida muito chata nossa se não tivesse problema. Pensa se você não tivesse problema financeiro. Pensa se amanhã você não tivesse que pagar conta. Pensa se você tivesse hoje comido picanha e picanha. Pensa se agora, quando esse culto acabar, você vai comer picanha. Pensa se você não tiver problema de saúde. Pensa se você não tiver problema em casa. Pensa se você não tiver problema com o filho. Pensa se no seu trabalho não tem problema, ninguém te perturba. Que vida chata, que vida sem graça a gente iria viver. Amado, as dificuldades que surgem nada mais são são oportunidades que Deus nos dá para que a graça dele se manifeste em nome de Jesus. Então hoje, faça uma avaliação. Se Deus está pegando você na sua prepotência, no seu orgulho, no seu narizinho empinado, nos seus apoios, na sua teologia, nos seus estudos, nos seus diplomas, nas suas teses, na sua cultura, na sua crendice. Se nós trouxermos para o tempo atual, é cortando a nossa crista. Mas se Deus está podando, é porque Ele quer chamar você. Para de depender de você
e dependa de mim. Ele está podando justamente para quê? Para que frutos excelentes possam vir. Está enfrentando um momento adverso, talvez você perdeu o foco, talvez você é uma daquelas pessoas que se frustrou e se decepcionou com gente, inclusive dentro da igreja, e por causa disso diminuiu a passada, diminuiu a paixão, diminuiu o envolvimento, fazia não faz mais, servia não serve mais, e agora vem na igreja, participa do culto, diz que você quer. Você acha que você está fazendo um bem para quem? Para ninguém, inclusive mal para você mesmo. Então deixa Deus hoje cortar você, deixa Deus podar você, e fixa os seus olhos no lugar que não deveria ter saído. Olha para aquele que pode te abençoar. Quem é? Jesus. Os homens falham, decepcionam, frustram, mas quando nós olhamos para o Senhor, a gente avança para o propósito que Ele tem para nós. Se distraiu, querido, tenha coragem de dizer para Deus hoje: falhei. Ter coragem de dizer para Ele hoje: tirei os olhos do alvo. Eu sinto que Deus está falando aqui na casa hoje, irmão. Eu sinto que Deus está endireitando alguns galhos aqui hoje. Deus está podando você não porque Ele te odeia, mas também Ele não vai te abençoar porque você é lindo. Aproveita e elogia o irmão do seu lado e diga: lindo, linda, fala alguma coisa para ele. Não é porque você é belo, não é porque os seus olhos são verdes ou azuis, não é porque você tem um sangue nobre azul, não. Na verdade, Ele vai lapidar todos aqueles que Ele ama, porque Deus só corrige quem ama. Deus só poda em quem Ele vê frutos excelentes para dar, e Deus não vai permitir que você fique acuado. Eu me lembro da minha avó. Minha avó morava aqui na Vila Ivan. Minha avó, eu passava na casa dela às vezes, eu era muito criança ainda, porque minha avó faleceu muito cedo, e minha avó tinha muita roseira, coisa que a gente não vê mais nas casas hoje. Os jardins são os modernos agora, mas antigamente tinha roseira, e minha avó, minha nona, a gente chamava ela de nona, ela cortava a roseira e pegava uma rosa, um tronquinho da roseira rosa, e enxertava na rosa branca, e depois quando nascia, saía uma rosa mista ali. Por quê? Porque foi enxertada. Eu via minha avó cuidando daquilo. Minha avó cortava aquela roseira porque eu odiava ela? Não, é porque quando ela podava a roseira, a próxima florada ia ser linda e extraordinária. Sabe, eu estou falando de alguns assuntos aqui que é costumeiro para você por causa das suas fazendas. Mas você, por exemplo, já viu como é que funciona a uva? Quando a uva, os pés, as parreiras crescem muito, dão muitas frutas, o que faz para a próxima? Corta tudo, deixa no talo, fica feia, fica só um tronco. Mas depois da poda, a próxima colheita, os frutos serão maiores e mais viçosos. Ei, você está entendendo que algumas coisas não estão acontecendo do jeito que você imaginou, porque Deus está te podando, para não ser do seu jeito, mas do jeito dEle. Olha para o teu irmão e diga para ele: não é do seu jeito, é do jeito dEle. Eu tenho uma palavra de consolo para você. Quer? Se não for do jeito de Deus, do seu não vai ser. E enquanto você não deixa ser do jeito dEle, você sofre. Sofrer para quê, irmão? Fala para ele: pai, ministro, vou contar até 3. E a gente vai falar: pai, passa a faca, você vai. Amém? Vamos fazer? Vamos lá, 1, 2, 3. Repete comigo: pai, passa a faca. Aê, bênção demais. Terceira e última, fala aleluia. A última, que é a mais importante e a mais séria para nós, é a poda do propósito. É quando Deus corta o que impede eu e você de avançarmos para a missão. Sabe, nós declaramos aqui esse ano que essa igreja vai viver o ano da bondade de Deus. Irmão, nós estamos vivendo a bondade de Deus. Meu Deus, que fé, hein? Mas nós estamos vivendo a bondade de Deus. Mas eu anunciei isso aqui na igreja. A gente virou o ano anunciando isso. Mas dia 24 de dezembro do ano passado, nós fizemos a ceia de Natal na minha casa. E eu sabia que aquela ceia de Natal era a última ceia que eu ia passar com meu pai. Meu pai estava com um laudo de um câncer de pulmão extremamente agressivo, que quando saiu o laudo, os médicos disseram assim: eu não sei se é dias ou se é meses, mas é muito agressivo. E meu pai já estava um pouco debilitado no Natal, e nós passamos, eu tirei a última foto com meu pai naquele Natal, sabendo que eu não tiraria outra foto com meu pai no Natal. Mas eu tive que entrar o ano dizendo que esse era o ano da bondade de Deus. Dia 1º de fevereiro eu sepultei meu pai. Deus deixou de ser Deus? Deixou de ser bondade? Não. E o que foi isso? Poda. Deus poda no luto. Deus poda assim também.
para se mostrar forte, para se mostrar grande em nós. Quando Deus tira pessoas de perto de nós, pessoas que amamos, pessoas que nós temos ligação, é justamente para nos tornar mais forte. É o ciclo, a jornada passou, a caminhada dele já encerrou, e nós agora com força avançamos para a jornada. Deus continua sendo bom, e isso não pode impedir a minha missão. Isso não vai. Meu pai era meu incentivo, meu pai era minha referência como homem, como pai, como vô, como caráter. Ô irmão, para mim é muito difícil todo domingo olhar para aquele cantinho ali, ó, era o lugar dele. Meu pai tinha um AVC há 14 anos. Meu pai não podia fazer muita coisa mais, mas o fato dele estar sentado naquela cadeira, parece que eu tinha segurança. Olhar para meu pai ali, são alguns meses sem meu pai, mas isso diminui a força de Deus? Não. Isso diminui o propósito? Não. É poda, doeu? Como dói? Todo dia. Alguns dizem assim, o tempo nos faz esquecer. O tempo nos ensina a viver sem. Mas esquecer não se esquece, nunca. Até porque eu saí de dentro dele, eu sou parte dele, eu tenho traços dele, eu tenho jeitos dele. Mas isso impediu a mim de alcançar o propósito? Ei, eu estou te contando isso para te perguntar, o que fez você parar? O que fez você diminuir? O que fez você regrar as coisas de Deus? O que distraiu você? O que paralisou você? O que Deus te fez, que fez você diminuir a perspectiva com Ele? Então, se alguma coisa diminuiu a sua missão, diminuiu a sua jornada, fala para Deus hoje. Pode podar, Senhor. Eu estou disposto a ser podado pelo Senhor. O texto que você leu, lá no versículo 5 diz, quem permanece em mim, vai dar muito mais fruto. Então já não é mais fruto, não é muito fruto, é muito mais fruto. Ou seja, Deus sempre vai esperar muito mais de você. Deus sempre vai querer muito mais de você. Deus sempre vai desejar mais de você. Todas as vezes que Deus foi mexer comigo, Paulo, ele tirou coisas de perto de mim. Deus tirou coisas, para quê? Para me impulsionar a cumprir a jornada. Em vez de você ficar bravo, emburrado, embrutecido, em vez de você diminuir a sua velocidade com Deus, saia daqui hoje com força, dizendo para Ele, Senhor, obrigado, porque o Senhor ainda me ama, e porque me ama, me poda, me restaura, me renova e faz tudo novo. Fique em pé para a gente orar. Deus não quer apenas que você sobreviva, Ele quer que você frutifique, mas o fruto só vem depois da poda. Olha para o teu irmão e diga isso para ele, fruto só vem depois da poda. O que você falou para ele? Fruto só vem depois da poda. Você quer frutificar? Ai, papai, abre uma porta nova de emprego para mim. Vai cortar você de lá. Aí não adianta você ficar magoado, porque eu fui chamado no RH ontem e me mandaram embora sem motivo. Você não pediu uma porta. E se Deus não fizer isso, você não sai de lá, porque você se apaixona. Quando a gente ora, a gente fala algumas coisas para Deus, mas acaba se esquecendo das consequências do que orou. Por exemplo, eu acabei de falar para você, quantos aqui já oraram assim? Deus, eis-me aqui, usa-me. Olha para o irmão e pergunta para ele, você já fez essa oração? Você já percebeu que essa oração ela é um decreto? Deus, eu não mando mais. Quem manda é o? E aí quando ele pede alguma coisa, você fala, agora não dá. Não estou muito afim não. Ô irmão, hoje de manhã, todos nós, irmão, quase que pecamos também aqui de manhã. Quase que ninguém veio. Porque estava chovendo na sua casa? Na nossa também. Mãe, eu fiquei com uma vontade de ficar lá em casa, irmão. E batia na janela, aquelas batiam. Sabe quando aqueles pingão batem na janela? Você fala, que gostosinho. Que delicinha. Mas não, irmão, viemos aqui porque nós tínhamos um compromisso com o Senhor às 8 da manhã, 10h30, um toró. Meu Deus, isso aqui que nós fizemos, atrasamos com 10 minutos, para que os irmãos que estavam a caminho chegassem em segurança, tranquilamente. Entregamos o nosso culto ao Senhor. Por quê, irmão? Porque o Senhor nos chamou para uma missão, não é escolher quando a gente quer. Se eu pudesse escolher, irmão, eu não estaria aqui passando um calor, suado como eu estou aqui. Não, porque isso aqui parece luz de granja.
Eles pensam que nós somos pintinho aqui, né? Mas aqui, irmão, eu estaria, sabe aonde? Em casa. Eu tenho um sofá na minha sala, que toda vez que eu entro ele faz assim para mim. Vem gordinho, que eu estou facinho. Ele me chama toda vez. Eu queria estar lá, mas como eu queria estar lá na minha casa? Mas não é questão de eu querer. É questão que eu preciso correr uma carreira, uma missão que não é minha, é dele. O que ele fez na cruz do Calvário, irmão, não tem como negar, está aqui, irmão. Não pode ser um compromisso religioso. Estar aqui hoje é dizer para ele: Senhor, isso é o mínimo que eu posso fazer para o Senhor, por tudo que já me fez. Você sabia que o diabo tentou matar você já? Você sabia que sepulturas já foram abertas para você e o Senhor não deixou? Ele batalhou para que você pudesse cumprir uma missão. Você sabia que você já foi liberto e livre de tantas coisas? Tantos livramentos já vieram. O que é isso? Graça abundante. Eu, em 2008, no início da nossa jornada ministerial, nós fomos para um passeio. E a gente nunca tinha saído em família, depois que a gente começou a viver na igreja. Eu, Márcia, Vitor e Débora. Nós tínhamos um carro maravilhoso. Como eu amava aquele carro. Chamava Sara Picasso. Eu chamava ele de Kinder Ovo. Ele era feião por fora, mas tão bonitão por dentro. Mas um carro que nem o Satanás estava querendo. De tanto problema que ele estava dando para nós. Fomos para a praia. E lá na praia, no último dia, na última noite de estar lá, nós fomos dar um passeio. Meus pais também estavam lá. E nós passamos numa rua cheia de lombada. E eu bati o cárter do carro numa boca de lobo. E aí eu vi um óleo caindo do carro, assim, deu tempo de eu chegar no apartamento. Quando eu parei o carro, todo o óleo do carro desceu ali. E aí, meus pais iam vir embora no sábado, nós também. Tivemos que ficar lá, porque um carro da Citroën, numa cidade praiana, de sábado, você vai achar mecânico? Acha ninguém, irmão. Ficamos lá sábado, ficamos lá domingo. E eles vieram embora. O pastor João ministrou o culto naquele dia. E nós ficamos lá. Na segunda-feira levamos o carro para arrumar. O carro ficou pronto 10 horas da noite da segunda-feira. Aí nós pegamos o carro e viemos embora. Quando nós chegamos aqui, uma das nossas intercessoras me disse assim: pastor, eu não quis compartilhar por telefone para não gerar preocupação, mas quando orava por vocês, eu via o carro de vocês capotado na rodovia, os corpos de vocês espalhados na estrada. Levantamos muralhas de proteção para Deus guardar vocês. Deus permitiu que o carro fosse quebrado lá, para que o intento do inimigo não prevalecesse contra nós. Carro restaurado, muralhas de proteção espiritual levantado ao nosso redor. Viajamos a madrugada toda e chegamos em casa em segurança. Mas gastou com o carro. Mas Deus livrou a nossa vida. Você entende, irmão? Se nós formos murmurar, nós vamos tributar isso a Satanás. Se você sair ali fora e o seu pneu estiver murcho, fala: obrigado, Senhor, está me livrando de um acidente ali embaixo. Está retardando a saída. Isso é Deus lapidando, Deus podando, justamente para que nada nos aconteça, nenhum mal seja sobre nós. Hoje, quero te convidar a orar, mas com sabedoria. Põe a mão no seu coração. Essa oração que você vai fazer agora, olha para mim antes de você orar. Essa oração que você vai fazer não é para ninguém, é para você. Você não vai fazer oração: oh Deus, essa palavra aqui é para aquele meu cunhado, aquele perturbado, ele que precisava passar pela poda hoje. Não. Não é por essas pessoas, é por você. Você tem que olhar para você agora e dizer: Deus, tem uma areazinha aqui, ó, que o Senhor precisa. Tem uma areazinha aqui hoje, Pai, que a faquinha tem que passar. Senhor, eu estou andando meio soberbinho mesmo. Eu estou achando que eu sou a última bolachinha do pacote. Então, Senhor, corta o meu orgulho, Senhor. Senhor, eu perdi de vista, viu? Eu acabei deixando os seus pensamentos, deixando os seus anseios acerca da minha vida e andei na força do meu braço. Senhor, poda-me hoje. Senhor, tem umas amizades que estão andando, sabe? Inclusive eu oro, viu, irmão? Deus vai tirar algumas pessoas lá da sua casa. Ô, irmã, não é seu marido nem sua esposa, viu, irmão? Hoje de manhã, quando eu falei isso, minha irmã disse: glória! Não é. Mas Deus vai tirar algumas pessoas que foram para lá, para impedir o crescimento seu. Gente que tem aparência de crente, mas são sanguessugas e roubadores. São infiltrados, usados pelo diabo para enfraquecer você, para impedir que você frutifique, que você honre o Senhor com os frutos que Ele deu a você. Então tenha coragem de dizer para Deus hoje: Senhor, pode podar. Estou aqui hoje
para viver o que o Senhor tem para mim. Pai, nós queremos ser ramos na videira verdadeira que é o Senhor. Nós não queremos viver por nós mesmos, mas queremos viver pelos anseios, queremos viver pelos propósitos e pela graça abundante do Senhor sobre a nossa vida. Senhor, eu oro por esta casa, eu oro por esta igreja, eu oro por essas famílias, eu oro por essas pessoas, que haja ousadia, que haja intrepidez, que haja graça, Senhor, na nossa oração hoje, em dizer ao Senhor: Pai, poda as áreas da nossa vida que impedem que os frutos, ó Pai, cresçam, que eles apareçam e que eles honrem ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, se há áreas da minha vida que ainda, Senhor, estão mirradas, estão infrutíferas, que eu ainda, Senhor, não entreguei ao Senhor, eu a escolho entregá-las todas a Ti hoje, Senhor. Se preciso for cortar, corta, se preciso for podar, poda, mas faça tudo novo, porque a próxima estação será de florada, a próxima estação será frutífera, será cheia de graça, cheia do Teu favor. Pai, em nome de Jesus, que esta igreja viva a partir de hoje uma nova estação, viva a partir de hoje uma nova temporada, uma temporada de avanço, de crescimento, de maturidade, de entrega, de ousadia, de dependência, de serviço, Senhor, aos nossos irmãos. E nós fazemos agora, Senhor, o que nós mais amamos fazer. Encerramos, Senhor, esse nosso culto, dando ao Senhor a honra, a glória, o louvor